grande preocupação do Ministério com os episódios de violência policial que estão se registrando por todo o país. É claro que temos grande confiança nas corporações policiais, sejam elas militares e civis, mas nós não podemos compactuar com estes casos e que esperamos e temos certeza até que são casos isolados de violência contra os civis, contra pessoas que são muitas vezes meros suspeitos, que são encontrados nas ruas das cidades desse país e são vítimas de uma violência absolutamente injustificada. Preocupados com isto e numa linha consentânea com a prática das polícias dos países democráticos e civilizados, nós estamos aqui estudando um ato normativo, especialmente desenvolvido aqui pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, relativo ao uso progressivo da força. Quer dizer, nós temos que, num país como o nosso, que vive sob uma democracia, e o próprio artigo 1º da nossa Carta Magna diz que vivemos sob o Estado Democrático de Direito, é preciso garantir a todos, não é, todos os cidadãos, as garantias fundamentais, não é, a segurança que está inscrita, esculpida logo no artigo 5º da nossa Carta Magna, como sendo um direito fundamental, não é, ao lado da vida, da liberdade, da propriedade. A segurança, ela comparece no nosso texto constitucional como um direito absolutamente fundamental. O artigo 5º é aquele artigo que inicia todo o capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Novamente, no artigo 144 da nossa Constituição, fala-se da segurança como um dever do Estado, como uma responsabilidade de todos. E a segurança aí, claro, concebida assim pelos constituintes, não é a segurança apenas contra a ação dos malfeitores, mas é também uma segurança dos cidadãos e das cidadãs contra excessos do próprio Estado, né? Contra excessos do próprio Estado. Então, é uma questão que nos preocupa, e uma polícia verdadeiramente democrática, uma polícia que quer garantir a segurança dos cidadãos, não pode praticar violência. Então, nós todos vamos estudar esse documento, dialogar para que seja um produto de comum acordo, para que antes do uso letal da força, nós tenhamos um uso progressivo da força, começando pelo diálogo, quando possível, começando por prisões, se for necessário, mas dentro, enfim, de todas as normas constitucionais e legais que regem a questão, inclusive o uso das algemas, que está estabelecido, está previsto, regulamentado pela súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal, de cuja concepção eu participei quando lá estava como ministro daquela corte. O uso progressivo que envolve o emprego de armas não letais, até se não houver outra saída, como última ratio do Estado, no cumprimento de sua missão, que é a garantia da segurança de todos, o uso letal da força, mas sempre como um último instrumento a ser adotado. Então, este é um repto que eu lanço a este douto conselho para que reflita sobre isto. Nós queremos ser um país democrático, um país civilizado. As forças de segurança precisam observar rigorosamente os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, independentemente de sua classe social, de seu poder econômico, do local onde vivam, enfim, é preciso respeitar os direitos de todos. Eu tenho certeza que nós aqui estamos empenhados conjuntamente para atingir esta meta, mas é importante que nós, digamos assim, estabeleçamos algumas diretrizes para que possam ser seguidas por todas as forças de segurança desse nosso país. Bom, na verdade, nós temos que entender que, num passado recente, o ex-presidente ele demonstrou, quando estava à frente
do Palácio do Planalto demonstrou que não sabia viver e não sabe viver numa democracia. Nós tivemos 4 anos ele atacando a Ordem dos Advogados do Brasil, atacando os meios de comunicação social, reduzindo a participação da sociedade civil, criminalizando ONGs, participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, atacando os ministros do Supremo Tribunal Federal, falando que teríamos que efetivamente fechar o Congresso e o Supremo. Isso tudo reforça e instiga aquele fato que eclodiu no dia 8. Nós nunca tivemos um ataque à bomba como nós tivemos aqui próximo ao aeroporto, depois um homem-bomba que se lançou. Nós tivemos um ataque no dia 8 e tudo com reforço e participação direta dele. E o que agora esse inquérito traz coisas extremamente graves. Nós tivemos discussão e elaboração com participação dele de minuta de golpe dentro do Palácio do Planalto. Nós tivemos um candidato a vice dele que participou diretamente, o assessor direto dele na elaboração, integrante de Forças Armadas, alta cúpula, tudo debatido dentro do Palácio do Planalto, por minutas impressas. Isso foi discutido. Então, eu não tenho dúvida, porque contra fatos não há argumentos. E eu espero que o Ministério Público, como guardião, como titular da ação penal pública, até o que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, que o Procurador da República é o responsável para deflagrar essa ação penal, seja responsabilizados a todos que concorreram, seja a título de ação, não só aquelas pessoas que estiveram ativamente no dia 8 atacando as instituições, mas também a todas essas pessoas que de alguma forma concorreram para o crime. Isso é o que em direito penal se chama codelinquência ou concurso de pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está no artigo 29. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Então eu não tenho dúvida que a participação ela foi efetiva, ela foi dolosa, ela foi intencional. Por isso que o crime contra o atentado contra o Estado Democrático de Direito ele é na forma tentada. Porque é óbvio. Porque é um crime efetivamente de empreitada. Por isso que se penaliza atos preparatórios, porque o conjunto de atos preparatórios já evidencia a execução do crime. Outra coisa, o artigo 5º, item 43 da Constituição Federal, ela declara que os crimes que são insuscetíveis de anistia ou graça. E a graça... no caso aqui, a anistia, ela paga um fato, o indulto é individual. Então, você falar, querer penalizar, inclusive, pessoas que ainda estão respondendo, ora, não tem como. Você tem, isso fere o princípio da impessoalidade que está no artigo 37. Todos somos iguais perante a lei e todos que de qualquer forma praticam um crime têm que ser responsabilizados. Não existe pessoas que estejam acima da lei. Ninguém está acima da lei. E principalmente com crimes dessa natureza, que é contra o Estado Democrático de Direito. Então eu não acredito que esse PL da anistia vá avançar ou vai ser aprovado aqui. Claro que nós temos um Congresso Nacional, seja na Câmara de Deputados ou no Senado Federal, uma composição que, às vezes, eu fico até estarrecido com o andamento, porque isso deveria ser uma pauta independente de sigla partidária. Porque nós tivemos ataque às instituições. Nós tivemos ataque ao Supremo Tribunal Federal, ataque ao Senado, à Câmara dos Deputados, ao Palácio do Planalto. Isso é muito sério. Isso nós estamos atentando contra a nossa democracia. O pior momento numa democracia é quando você deixa germinar um espírito déspota ali. Por isso que você enfraquece uma democracia fragilizando as instituições, enfraquecendo as instituições. Por isso que o modus operandi dele sempre foi atacar as instituições, seja a Ordem dos Advogados do Brasil, seja a imprensa, seja o Supremo Tribunal Federal, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado, porque dessa forma você se arvora de um espírito totalitário, déspota, em plena democracia. Eu não acredito que isso vá passar no Senado.